Jeremias estava em Ramá quando, por algum motivo, ele foi parar entre os judeus que estavam sendo acorrentados e levados para o exílio. Será que o profeta do Senhor também acabaria na Babilônia? Este é mais um capítulo da história de Jeremias que eu quero compartilhar com você no episódio de hoje. Vem comigo! Jerusalém havia sido conquistada e destruída pelos babilônios. Por ordem de Nabucodonosor, Jeremias havia sido solto da prisão e entregue aos cuidados de Gedalias, que era o novo governador de Judá. Jeremias estava em Ramá, a uns 4 quilômetros de Jerusalém, quando por algum motivo se achou entre os judeus que estavam se preparando para serem enviados para a Babilônia. A princípio, ele não foi reconhecido, foi acorrentado e preparado para ser deportado junto com os outros. Mas Nebuzaradã, o capitão da guarda, o identificou e o libertou. Nebuzaradã tinha conhecimento das profecias de Jeremias. Ele sabia que o que estava acontecendo era o julgamento de Yahvé contra o seu povo, porque eles pecaram contra o Senhor. Ele acreditou na palavra de Deus mais do que o povo da aliança. Ele libertou Jeremias e lhe fez uma oferta relativamente atraente. Ele poderia ir para a Babilônia com seus companheiros judeus e lá ele teria, com certeza, uma vida melhor do que a de muitos deles, porque o capitão da guarda prometeu cuidar dele. Mas, se ele preferisse ficar, não teria problema algum. Jeremias era um dos poucos judeus, quem sabe o único, que podia escolher o que seria melhor e mais conveniente para ele. Ao que parece, Jeremias ficou indeciso. E quando não decidimos, outra pessoa decide por nós. Nebuzaradã então disse para ele voltar para Mispá para ficar junto de Gedalias, o novo governador da província babilônica de Judá. Em seguida, lhe deu mantimento e um presente, e assim Jeremias partiu para Mispá, ou Mispa. Veja o extraordinário cuidado de Deus com Jeremias, mesmo através de uma autoridade pagã. De certa forma, ele recebeu um tratamento melhor de Nebuzaradã do que de seus companheiros judeus. Jeremias passou a morar entre os pobres da terra, aqueles que não foram levados para a Babilônia. Embora os pobres fossem a grande maioria, também havia outros, como as filhas do rei e alguns remanescentes do exército judeu, conforme nós veremos mais adiante. Gedalias, o novo governador, era filho de Aicão, aquele que protegeu Jeremias para que ele não fosse entregue na mão do povo para ser morto, depois que ele pregou o sermão no templo. Gedalias era um homem bom, de boa família, apesar do seu governo ter sido marcado pela ingenuidade para questões políticas. Ao nomear Gedalias como governador, Nabucodonosor escolheu um homem que tinha experiência administrativa, mas que não era da linhagem real. Era óbvio que Nabucodonosor havia perdido toda a confiança na família real de Davi, pois seus negócios com os últimos 3 reis de Judá foram extremamente decepcionantes. A responsabilidade de Gedalias era ajudar o povo remanescente a se estabelecer, cuidar da terra e pagar tributo à Babilônia com as colheitas. Entre os que escaparam dos babilônios estavam alguns capitães militares e seus homens. Eles tiveram que escolher se continuariam a luta como uma resistência camuflada ou se submeteriam ao governo babilônico. Quando esses militares souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador de Judá, procuraram se encontrar com ele em Mispá para ver se ele apoiaria os babilônios ou começaria um processo de rebelião contra o rei da Babilônia, como o rei Zedequias havia feito, lutando por uma Judá independente. Entre esses homens estavam Ismael e Joanã. Guarde esses nomes. No encontro com eles, Gedalias disse que a atitude melhor e mais sábia era se render ao julgamento de Deus por meio dos babilônios e aproveitar ao máximo a vida que lhes estava sendo oferecida. Eles não precisavam ter medo de servir aos caldeus. Se servissem ao rei Nabucodonosor, eles iriam se dar bem. Antes da Babilônia invadir a terra de Judá, muitos judeus escaparam para as nações vizinhas, Moabe, Amon e Edom.
Quando se espalhou a boa notícia de que Gedalias era o novo governador, esses judeus retornaram à sua terra para retomar sua vida normal e foram abençoados por isso, pois tiveram uma colheita boa e abundante. O remanescente que ficou em Judá teve de seguir as mesmas instruções que Jeremias havia dado por carta aos exilados da Babilônia. Vivam normalmente, voltem para o Senhor de todo o coração e esperem nele para ser libertos. Deus havia prometido um bom futuro para a nação, pois os judeus tinham um papel importante no plano de Deus para a salvação da humanidade. Joanã, junto com todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo, foram até Gedalias para avisá-lo de uma conspiração. Baales, rei dos Amonitas, tinha contratado Ismael para matá-lo. Ismael era um dos oficiais e era da família real de Davi. Talvez esse acordo com o rei Amonita envolvesse algum dinheiro, além de outros interesses pessoais. Ou talvez ele estivesse com ciúmes de Gedalias por não ter sido ele o escolhido para o cargo de governador, ou as duas coisas. E por que o rei Amon queria Gedalias morto? Bem, os amonitas tinham sido aliados do rei Zedequias contra os babilônios. O governador Gedalias, no entanto, estava cooperando com os babilônios, por isso devia ser morto antes que Judá, agora dominada pelos babilônios, se tornasse uma ameaça para todas as nações vizinhas. Mas Gedalias simplesmente não acreditou nas palavras de Joanã e dos outros oficiais. Ele era incapaz de acreditar que alguém que ele conhecia tão bem, pertencente à família real de Davi, pudesse lhe fazer mal. Joanã ainda pressionou Gedalias em particular, se oferecendo para matar Ismael antes que ele o matasse e trouxesse transtorno para o restante do povo de Judá. Mas Gedalias o proibiu, dizendo que o que Joanã estava dizendo era um relato falso. Olhando aqui do nosso ponto de vista, Gedalias deveria consultar ao Senhor, já que o profeta Jeremias estava ali por perto dele. Ou talvez deveria preparar um grupo de homens leais que pudessem guardá-lo dia e noite. Isso não apenas protegeria sua vida, como também mostraria a Ismael que ele estava ciente do que se passava. Mas, por algum motivo, ele não fez uma coisa e nem outra. Se o relato de Joanã era verdadeiro ou falso, é o que nós veremos no encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.